Olá, como vocês estão? Espero que estejam muito bem aí. Vamos dar sequência, né, ao nosso curso e fiquei muito feliz em ver a participação de vocês, pelos comentários que vocês deixaram, né, aqui no nosso canal. E fiquem bastante tranquilos, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui no nosso canal. Vocês podem deixar aqui no chat, o chat vai estar ativado para que vocês possam fazer aí, digamos, as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos para a nossa segunda aula, né, desse módulo, que está bastante interessante. Lembrando que é um módulo que vai trazer, digamos, ideias, manejo, orientações de como agir, né, como estar, digamos, dirigindo a sua propriedade, no que se refere, digamos, à produção de frutas, né? Afinal de contas, nós estamos preparando um ambiente bastante interessante, né, digamos, para o processamento de frutas, e vocês vão entender que, com o passar do tempo, vai fazer todo sentido o que nós estamos ministrando aqui nesse curso, tá? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, deixe o seu oi aqui, diga de onde você está assistindo aqui a nossa segunda aula, e meu nome é Rafael Santos, vou estar com vocês aqui, né, na condução desse módulo, tá bom? Então, o tema de hoje é educação ambiental e segurança no trabalho. Olha só, na aula passada nós vimos a questão da matemática básica, né, sobre as operações que utilizamos comumente na nossa propriedade, e isso é muito importante, né, ter relação e noção sobre a questão das proporções, né, sobre as quantidades de produto utilizar, sobre a própria produtividade, né, que nós devemos utilizar, obter dentro da nossa propriedade, e é muito importante. Por outro lado também, eu gosto sempre de frisar que não adianta nada nós termos alta produtividade, né, digamos, e não cuidarmos do quesito da educação ambiental e da segurança do campo. Para que vocês possam ter uma ideia, para que nós possamos trabalhar, digamos, ativamente dentro da propriedade, nós temos que ter, né, digamos, saúde. Nós temos que ter saúde tanto física quanto saúde mental, tá? E também, por outro lado, nós devemos ter dentro da propriedade, digamos, um ambiente seguro, um ambiente que traga, digamos, resultados. Então, a questão ambiental é muito importante para que nós possamos abordar dentro desse curso, tá? Então, vamos abordar, basicamente, quais são os princípios de sustentabilidade no meio rural, quais são as práticas ambientais adequadas e também as noções de segurança e saúde no trabalho agrícola. Afinal de contas, nós dependemos da nossa saúde, do nosso bem-estar para trabalhar, para produzir e para viver bem, não é isso? Então, vamos lá. Nós vamos abordar uns temas bastante interessantes, que é a educação ambiental no meio rural. Nós vamos abordar também a sustentabilidade. Dentro da sustentabilidade, vocês vão observar que nós temos três pilares, né? O pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico. São pilares importantíssimos dentro do contexto. Nós vamos abordar também na área ambiental a conservação do solo e da água. Nós vamos também abordar temas referentes à energia renovável dentro da propriedade e ver a questão das preservações. Por outro lado, também, todas as práticas que são relacionadas, que são exercidas dentro da propriedade, têm que seguir uma série de normas, uma série, digamos, de cuidados para que nós possamos ter boa produtividade, não agredir tanto o ambiente e também não ter problema com o nosso bem-estar. Tá? Então, nós vamos abordar esses temas e vocês fiquem muito à vontade, se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários, que nós vamos, ao decorrer do curso, nós vamos respondendo para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: por que eu tenho que considerar o meu ambiente e a minha própria segurança quando estou trabalhando? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que durante o trabalho eu tenho que estar com boas condições físicas e para que eu possa ter boa produtividade, o meu solo, todo o meu ambiente tem que estar também seguro, bem cuidado?
pararam para pensar o quanto é importante observar esses fatores? É tão importante que a própria produtividade vai depender do nosso bem-estar e das condições do solo. Se o solo não é bem cuidado, se o solo tem condições de fertilidade, a produtividade vai ser baixa e, consequentemente, também o gasto para melhorar a fertilidade vai ser alto, não é isso? Então, o que você prefere? Gastar mais dinheiro para melhorar a fertilidade do solo ou manter o seu solo sempre com boa fertilidade? Imagina que você vai escolher manter o solo com boa fertilidade, né? Então, é isso que nós vamos ver. Olha só que interessante. Toda atividade agrícola ela está em função do solo. Toda atividade agrícola está em função do solo. Vocês já pararam para pensar que tudo ao nosso derredor vem do solo? Vou fazer esse desafio para vocês, olha só. Existe alguma coisa material aí de onde você está que não tenha vindo do solo? Acho que já fiz essa pergunta em outros cursos, né? Tudo vem do solo. Por exemplo, a madeira vem da árvore que está plantada no solo, não é isso? O vidro vem de onde? Da areia, que a areia é um componente do solo. Aí você me pergunta, mas o plástico não vem do solo. Opa, o plástico, dependendo do tipo do plástico, é de origem fóssil, né? É do petróleo, que está onde? Está no solo, né? Então, é muito importante ver esses fatores e entender que cuidar do meio ambiente é muito importante para o aumento da própria produtividade, tá? É muito importante para o aumento da própria produtividade. Então, se você cuida do meio ambiente, se você cuida da sua própria vida, você vai ter um retorno financeiro e, consequentemente, também vai atender a questão da sustentabilidade, tá? Então, olha só, desde 2022 até 2024, os acidentes de trabalho têm aumentado de maneira grande e enorme, né? Ou seja, o crescimento grandíssimo referente a acidentes de trabalho. Alguns acidentes muito graves, outros nem tantos, mas a maioria desses acidentes poderiam ser evitados se nós tivéssemos um pouco mais de cuidado. Eu vou dizer, lógico, o acidente é algo que a gente não prevê, né? Mas, porém, nós conseguimos ter, digamos, prevenção, né? Às vezes, ou melhor dizendo, né, um acidente, ele acontece, mas nós conseguimos ter atividades de prevenção. Você acredita que pode haver acidente no solo? No solo, no momento de plantar? Sim, pode haver acidentes no solo no momento de plantar. Os acidentes ocorrem como? Por exemplo, se você aplicar mais fertilizante do que se necessita, você vai saturar aquele solo e possivelmente a planta não vai se desenvolver, né? Então, é algo muito interessante. Da mesma maneira, se você não irriga de maneira adequada, boa parte daquela água vai, digamos, se saturar no ambiente do solo e as plantas não vão se desenvolver. Então, é muito importante que nós tenhamos, dentro desse contexto, ter a consciência de produzir bem e de produzir de maneira correta. Então, manter a sua saúde é algo essencial, assim também como manter a saúde do nosso meio ambiente, né? A saúde do solo, a saúde da água e outros fatores relacionados à produtividade. Então, olha só, por que que unir o meio ambiente e a segurança no campo é interessante? É exatamente para garantir produtividade e bem-estar pessoal, tá bom? Olha só, pensando nisso, eu fiz esse esquema com o apoio, né, digamos, da inteligência artificial, hoje em dia está na moda, né? Eu peguei aqui alguns textos de uns livros, de alguns artigos e pedi para ela fazer um esquema. Olha só, quando a gente observa a questão ambiental, nós temos que cuidar do meio ambiente, certo? Do meio ambiente, cuidar do ambiente propriamente dito. Então, por exemplo, no solo, o que que nós podemos fazer para proteger o solo? Vamos lá, vou deixar um tempinho aqui para vocês. O que que nós devemos fazer para proteger o solo? Pensem aí. Isso, vão pensando. Quiserem deixar aqui no chat, pode deixar, tá? Agora, outra pergunta. O que é que nós podemos fazer para conservar a água? O que é que nós podemos fazer? E o que é que nós podemos fazer para manter, digamos, as áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares? O que é que nós podemos fazer? Tá? Vão pensando aí. Aí, no outro esquema, eu coloquei aqui o eixo da segurança e da saúde, tá?
Então, olha só, se eu cuido da minha saúde, eu tenho que ter uma noção de que quando eu for aplicar, por exemplo, um herbicida ou um fungicida, quando for necessário, eu tenho que primeiro proteger a mim mesmo. Então, eu vou utilizar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Pessoal, por gentileza, me atentem. Eu sei que às vezes é complicado, você tem que usar roupa, usar a luva, né? Aí vocês vão dizer, aquele calorzão, não dá certo. Mas olha só, é muito melhor você ter os EPIs do que depois passar muito tempo no hospital, não é isso? Então, veja só, essa situação dos EPIs é exatamente para garantir a sua saúde. Lógico, nós vamos abordar um ambiente que nós vamos tentar, na medida do possível, reduzir o máximo de produtos dos agroquímicos, né? Mas, quando for necessário, nós temos que aplicar de maneira segura, né? Para proteger a sua própria saúde. Então, vamos lá. Quando for aplicar algum tipo de insumo agrícola, nós temos que ter que proteção. Por outro lado, também, quando você utilizar a maquinária agrícola, você também tem que ter cuidado, né? Você tem que manter distância. Quando for fazer algum tipo de manutenção, você tem que desligar o trator, né? Para que o trator, digamos, não cause nenhum tipo de problema. Você deve também ficar atento com a topografia do ambiente, para que você não sofra nenhum tipo de problema, não é isso? Então, é muito importante, tá? Então, veja só, eu vou cuidar do meio ambiente, mas eu tenho que cuidar de mim também, não é isso? Então, cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa saúde, vai proporcionar um outro fator, que é a troca da moeda, não é? Então, se você produz bem, você protege o meio ambiente, você vai ganhar com produtividade. Se você mantém a sua saúde, você vai ganhar longevidade. E isso vai entrar dentro da área da sustentabilidade, tá? Então, é muito importante. Então, olha só que interessante, pessoal, é muito simples ter esse contexto da segurança e do bem-estar laboral, né? Veja só, tem todo sentido. Se você tem saúde, você consegue trabalhar mais, não é? Se você consegue trabalhar mais e o teu ambiente está bem protegido, os solos estão protegidos, a água também você usa de maneira racional, o que vai acontecer? E isso mesmo, né? Vai aumentar produtividade. E o que acontece quando você ganha, quando você tem grande produtividade? Você vai capitalizar, não é isso, pessoal? Então, a ideia do curso é que vocês possam ter noção de que proteger o meio ambiente e proteger a sua saúde equivale à entrada de quê? De capital, tá? Então, você tem que estar bem para poder usufruir do seu capital. Então, é muito interessante isso. Agora, olha o seguinte, a nossa aula de hoje, nós vamos compreender os princípios da educação ambiental. Para que serve a educação ambiental, afinal de contas, tá? Nós vamos identificar as boas práticas agrícolas. Aí eu quero perguntar para vocês, quando eu chegar aqui nesse tema, se vocês já fazem boas práticas agrícolas na propriedade de vocês. Será que o solo de vocês são protegidos? Será que vocês usam EPI quando estão utilizando algum tipo de produto químico? Será que lá na colheita, quando vocês vão fazer a colheita na propriedade de vocês, vocês utilizam as ferramentas corretas? Eu acredito que sim, né? Mas aqui vocês vão aprender mais e mais sobre isso. Depois, nós vamos entrar no outro objetivo, que é reconhecer quais são as ferramentas de proteção, tanto individual quanto a proteção do solo. E com isso eu vou trazer um exemplo assim para vocês de como vocês podem, digamos, interagir, como podem contribuir para a melhoria de toda a área, tanto ambiental quanto na área pessoal, tá? Aí, de repente, você fala assim, professor, eu não tenho uma propriedade, como é que eu posso fazer para contribuir com o meio ambiente? É muito fácil, eu acredito que vocês sabem muito bem, né? Por exemplo, o uso da reciclagem, jogar o lixo no lixo, quando for, digamos, lavar roupa, assim que termina de lavar roupa, você fecha bem a torneira, não deixa a água, digamos, gastar de maneira inadequada, não é isso? Então, existem muitas maneiras que você pode contribuir para garantir o bem-estar ambiental e o bem-estar pessoal. Como eu faço para garantir o bem-estar pessoal? Fazendo exercícios físicos, né, tendo uma boa alimentação, digamos,
fazendo os exames periódicos, né? Então, isso é muito importante. E olha só, pessoal, como vocês vão entender. Veja só isso que eu vou falar para vocês. O cuidado do seu ambiente de trabalho vai refletir na qualidade do produto que você vai produzir. Olha aí. Se vamos imaginar, se você vai produzir manga, se o teu solo está com boa fertilidade, a manga vai aproveitar essa boa fertilidade e ter um melhor sabor. Agora, se o solo não tiver uma boa fertilidade, até o sabor da manga é mais ruim. Por isso que é muito importante a gente analisar esses fatores. Perfeito? Lembrando, se tiver alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai tratar de responder vocês, tanto aqui quanto lá no nosso grupo, tá? E fico muito feliz pelo reconhecimento de vocês, tá? De estar participando da aula e tenho toda certeza que nós estamos aqui para apoiá-los. Iniciativas como essas é para exatamente te dar um apoio necessário para que você possa produzir bem e produzir com qualidade. Vamos lá. Então, olha só, educação ambiental, ela é algo essencial. Assim como tem educação financeira, assim como tem a educação referente à saúde, no meio ambiente também tem a educação ambiental. E a educação ambiental ela vai estar relacionada às áreas ecológicas, às áreas da histórica, a psicologia, política e até mesmo ética, tá? Tudo está relacionado sobre isso. Então, na nossa agricultura familiar, é muito importante a gente ter essa consciência. Olha, naquela área lá eu deixei a cobertura vegetal. A cobertura vegetal protegeu o meu solo de altas temperaturas, protege o meu solo de erosão. Consequentemente, até os micro-organismos que estão ali, ele vai fazer, auxiliar na decomposição da matéria orgânica. Então, você vai ver que, com o passar do tempo, aquele solo vai estar mais protegido. Então, sabe qual é o principal, digamos, a principal vantagem e um dos benefícios da agricultura familiar? Exatamente saber lidar com a sua propriedade rural, tá? Então, a partir do momento que você tem essa ideia e essa consciência, você vai ver que até a sua produtividade vai ser melhor. Então, a educação ambiental, ela vai trabalhar com a conscientização ecológica, ela vai trabalhar com a capacitação técnica e continuada, inclusive é o que nós estamos fazendo aqui, né, a capacitação técnica. Imagino que logo, logo nós vamos ter extensionistas para poder atender vocês aí nas propriedades, também a participação comunitária. É isso que nós estamos tendo agora. Nós temos produtores rurais, nós temos produtoras rurais, nós temos estudantes, nós temos técnicos, nós temos acadêmicos, nós temos a dona de casa, nós temos muitas pessoas aqui, né, que estão interessadas nesse tema, que é exatamente saber produzir bem, tá? Isso é muito importante. Então, levar essa consciência para vocês, e que vocês estão obtendo aqui nesse curso, é muito importante, tá? Então, a nossa preocupação como Instituto Federal, também como toda a equipe organizadora que está aqui, é exatamente trazer essa consciência para vocês, que de fato nós estamos aqui para somar, para apoiar, tá bom? Então, olha só, vocês lembram que eu falei da sustentabilidade? A sustentabilidade, ela é fundamentada em 3 pilares. Aí eu falei para vocês aqui, ó, pilar ambiental, né? Vou marcar aqui para vocês, ó, pilar ambiental. Por quê? Porque a produtividade da manga, do maracujá, da acerola, do mamão, da melancia, depende de quê? Da conservação do solo, da conservação da água e da biodiversidade. De que adianta eu ter um solo, mas não ter micro-organismos para melhorar a decomposição? Não é isso? Então, ter essa questão ambiental é muito importante, essa consciência ambiental. Por outro lado, também, eu tenho que entender que a sustentabilidade ela está em função do quesito social. Aí, o social, o que, que nós entendemos por social? É tudo aquilo que envolve áreas relacionadas ao trato de pessoas. O trato de pessoas que eu falo é o tratar, conversar, entender, tá? Então, para que uma pessoa tenha um bom desempenho na produtividade, ela tem que estar bem, tem que ter saúde. Então, se você tem uma propriedade um pouco maior, quando você contrata as pessoas para trabalhar na sua propriedade, esses colaboradores, você tem que dar qualidade de vida para eles, um bom salário, né, digamos, dando os recursos necessários
para que ele possa se desenvolver bem. Então, a questão social é muito importante. E a questão econômica, que nós sempre batemos na tecla, é aquela que vai trazer o provimento, né? O provento, que eu posso dizer, é o recurso financeiro. Imagine aí, se você tem, por exemplo, o plantio de manga, você vai demorar aí cerca de 1 a 2 anos, né, dependendo da cultivar, se ela é enxertada ou não, para produzir manga. O que que você vai fazer com essa manga? Você vai vender, não é? Para os supermercados, na feira da agricultura familiar, você pode processar, né, na nossa agroindústria, que logo, logo vai estar pronta, né? E você vai vender. Então, esse recurso você vai utilizar para um bem comum, tá? Então, é muito importante a gente considerar e ver que tudo isso está regido pelos órgãos governamentais, né? Então, por exemplo, o Ministério do Abastecimento e Pecuária, ele tem normas sobre proteção do solo, sobre produzir de maneira correta. A própria Embrapa também, a Embrapa ela tem práticas, digamos, manuais, né, boletins de orientações de como produzir bem. E o próprio Instituto Federal de Mato Grosso, aqui o Campus Confresa, ele entra com uma capacitação técnica. Eu estou aqui, eu sou professor de agronomia e eu dou aula de irrigação, de hidráulica, de fertilidade, né, para as pessoas, exatamente para ela entender que, de fato, é importante ter essa consciência da sustentabilidade, tá? Então, vamos lá. Olha só, as boas práticas agropecuárias, que nós conhecemos também como BPA, vocês estão vendo aqui, ó, BPA, são boas práticas agropecuárias, elas devem estar, digamos, dentro da sua propriedade. As boas práticas agropecuárias, vou repetir, elas devem estar dentro da sua propriedade. Olha só, a rotação de cultura é uma boa prática agrícola e agropecuária. Por quê? Quando você faz a rotação de culturas, você vai dar condições para que o solo aumente a sua característica de fertilidade, porque muitas culturas vão estar ali, depois o resto das culturas vão estar dentro da sua área, e vai haver incorporação da matéria orgânica, e essa incorporação e também digamos, essa integração das culturas favorece, inclusive, o controle de praga. Sabe outra prática, outra boa prática? É a proteção de nascentes e mananciais. Vamos lá. Olha só que interessante. Se um produtor ele precisa de irrigação, ele vai pegar a água, vai solicitar água, né? Ou do poço artesiano ou de um rio. Mas o que que você tem que fazer para garantir que tenha água nos rios e nos aquíferos, no caso do poço artesiano? Você tem que proteger o solo. Você tem que proteger o solo. Por exemplo, os rios, eles devem ter a mata ciliar, né, que são aquelas árvores que ficam próximo ao rio, que protege o solo e garante com que a água não seja, que não se perca mediante evaporação e outros fatores. Outra prática interessante também é cobertura vegetal. A cobertura vegetal, ela é tão interessante que ela faz parte de uma ciclagem de nutrientes. Aí você me pergunta, professor, mas o que é ciclagem de nutrientes? Eu explico para vocês. Vamos lá, vamos imaginar que você vai plantar milho. Vamos para que você começou a plantar milho. Então, depois de 120 dias, você vai colher esse milho, certo? Então, você colhe o milho, e o que que ficou ali no solo? Ficou o resto, né, das plantas do milho, né? Você pode incorporar ou você pode deixar aquela palhada e vir com uma outra cultura. Por exemplo, você pode plantar quiabo ou abóbora. Então, o resto da palhada do milho protegeu o solo e, consequentemente, né, ela vai degradando e fornecendo nutrientes. Cada folha tem nutriente, tá? A folha do milho tem nutriente, a folha da soja tem nutriente, a folha da abóbora tem nutriente, a folha do quiabo tem nutriente. Então, quando isso volta para o solo, aí nós temos o que? A ação dos micro-organismos, né? Que são os insetos, aí nós vamos ter bactérias, nós vamos ter também fungos, que eles vão consumir esse material e vão, digamos, reciclar os nutrientes.
eles consomem esse material, devolvendo o quê? Nutriente para o solo, né? Produzindo sempre o nutriente para o solo. Por isso que é muito importante nós ver esse fator, tá? Então, se tenho como eu posso dizer, a possibilidade de reutilizar toda aquela matéria vegetal para melhorar as condições do solo, eu vou aumentar a fertilidade do solo. Viu? Interessante? Então, por gentileza, deixe o material ali que você escolheram, todos os restos vegetais do solo, para proteger o solo e também para que possa disponibilizar nutrientes para esse solo. E, consequentemente, até a adubação mineral vai reduzir, porque a fertilidade do teu solo vai ser, digamos, mais interessante, tá? Então, quando eu falo isso, pessoal, eu quero dizer para vocês que é importante entender essas boas práticas. Por exemplo, se você quer produzir acerola, né? Quando você produz acerola, que está na colheita, você sabe que muitos frutos caem ali debaixo da árvore, não é? Então, esses frutos, eles vão se decompor e vão servir de nutrientes para a própria planta. Então, ali, boa parte da adubação potássica você vai economizar, porque os próprios frutos retornam o potássio para o solo. Tá? Então, é muito interessante. Então, para vocês aí que produzem, por exemplo, a integração de lavoura-pecuária, quando você, por exemplo, está numa produção de leite, né? Produção de leite, que você faz ali, coloca as vacas em um piquete, então ela vai pastar, ela vai consumir aquele pasto, né? Logo após que passa, vocês vão observar que elas vão deixar o que? Resíduos ali, né? Então, aqueles resíduos vão servir como um composto, né? O próprio rejeito, né? As fezes da vaca, vai servir como um fertilizante orgânico. Então, percebam ali que a própria rejeito, né, digamos ali, vai ser como uma nutrição para as plantas. Por isso que é muito importante observar esses fatores. Lógico, vai ser em função da quantidade de animais que estão ali naquela propriedade, tá? Então, é muito importante. Inclusive, quem produz, digamos, quem tem vaca leiteira na sua propriedade, vai ter um subproduto muito interessante. Qual é? É o esterco. E o esterco você pode fazer composto e pode adubar e fertilizar a plantação de vocês, não é isso? Vocês se lembram, acho que muitos que estão aqui estiveram no primeiro módulo, não é? Nós fizemos o quê? Nós fizemos formulação de composto, né? Nós fizemos substrato, um substrato natural alternativo, onde nós fizemos a integração de alguns materiais orgânicos que podem ser utilizados dentro da própria propriedade, né? Então, olha só. Então, a palavra-chave aqui do meio ambiente é isso, pessoal, ó. Manejo e conservação do solo. Então, o manejo e conservação do solo, que eu gostaria de falar para vocês, esses fatores aí que eu estou mostrando, tá? Nós temos algumas atividades agrícolas que são importantes, que é o manejo e conservação do solo, tá? Então, quando eu falo manejo e conservação do solo, eu quero falar para vocês que eu tenho como posso dizer, uma prática, né, uma prática que ela está relacionada ao bom desenvolvimento do solo. Então, qual é essa prática dentro do manejo e conservação do solo? Plantio direto. Aí vocês vão falar, professor, mas plantio direto não é só de soja? Não é só de milho? Não, negativo. Você pode ter o plantio direto dentro da sua própria propriedade. Quando você colhe o milho, você pode plantar ali, por exemplo, o quiabo em cima da palhada do milho. Depois que você colhe o quiabo, você pode plantar, por exemplo, abóbora ali na palhada do quiabo. Se você tem espécies olerícolas, que o alface, o manjericão, o coentro, a salsinha, todo aquele resto material você pode incorporar e ter também um plantio direto, tá? A outra questão é a rotação de culturas, que eu falei para vocês. A rotação de culturas é uma das práticas de manejo de conservação do solo, e a outra são as curvas de níveis e terraceamento. Aí eu falo, professor,
Mas o que que é essas curvas de nível, esse terraceamento? Geralmente, quando nós temos propriedades que ela tem uma topografia irregular, nós temos que adotar as curvas de níveis, tá? Então, aqui na região de Confresa, eu acho que é bem tranquilo. São poucas áreas que são acidentadas, né? Mas caso algumas áreas que tenham acidentado, você pode utilizar as curvas de nível, que é o plantio em curva de nível. Por isso que é muito importante considerar esses fatores. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês esse texto aqui de Bezerra, né? Bezerra, ele disse lá em 2023, ele disse assim, ó, a agricultura de conservação usa restos culturais para reduzir o escoamento superficial e erosão do solo. Mas, professor, como que isso protege o solo? É muito fácil, pessoal. Quando o solo não tem uma proteção, qualquer chuva pode ocasionar uma erosão, dependendo do tipo do terreno. Agora, se houver cobertura vegetal, a chuva pode ser forte, mas o solo vai estar o quê? Protegido. Então, por exemplo, a erosão do solo, ele reduz o quê? A capacidade de produção. Porque a erosão, ela lava toda aquela terra fértil, né? Leva a terra fértil para um lado e deixa só a terra, o solo ali que está sem fertilidade. Então, olha só, interessante que nós possamos observar. Quando eu cuido do solo, quando eu cuido da água, né? Quando eu cuido do solo, quando eu cuido da água, eu vou ter o quê? Eu vou ter a capacidade de ter maior produtividade. Maior produtividade. Então, basicamente, nós vamos entender que o manejo e conservação é interessante para a produtividade. Então, olha só, quando eu falo isso, pessoal, eu quero falar para vocês o seguinte, principalmente vocês que vão produzir frutas, né, para abastecer a agroindústria que vai ser conduzida no IFMT. Pensem na conservação do solo. Nas covas que vocês forem plantar a acerola, o maracujá, a goiaba, né, o limão, a laranja, o solo tem que estar preparado e o substrato tem que ser de qualidade. Depois que realiza é, esse fator aí de preparar a cova, você vai garantir que a planta se desenvolva bem. E, consequentemente, no decorrer do tempo, você vai proteger o teu solo para evitar qualquer tipo de problema, tá? Então, isso é muito importante que nós possamos entender esse fator, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou só aqui mostrar para vocês, aqui o próximo slide, o que seria a questão do plantio direto, o que seria a rotação de culturas e o que seria, digamos, esse outro fator que é a curva de nível, tá? Então, olha só, esse desenho aqui, lógico, eu também utilizei inteligência artificial. Veja, a inteligência artificial é muito interessante para que a gente possa mostrar algumas coisas que muitas vezes nós não temos entendimento, né? Uma noção. Então, olha só, o plantio direto. Vocês estão vendo aqui esse solo aqui? O que é que vocês estão vendo aqui nesse solo? Coloquem aqui no chat. Vamos lá. O que é que vocês estão vendo aqui no solo? Vamos lá, uns 30 segundos. O que é que vocês estão vendo aqui nesse solo? Vamos lá, vamos participar. Deixa aqui os comentários. Isso, palhada, tá? Então, olha só. Aqui que vocês estão vendo é uma palhada, ó. Palhada. Então, essa palhada, ela vai o quê? Proteger o solo, né? Então, presta bem atenção, olha só. Se aqui chover uma chuva forte, né? Desculpe a redundância, né? Se cair uma chuva forte aqui, o solo vai estar protegido ou não? Sim, vai estar protegido, não é isso? Então, quando ele está protegido, não há risco de erosão. E esse outro desenho que vocês estão vendo aqui, essa plantação verde aqui, eu quero explicar para vocês a questão da rotação de cultura. Se aqui onde está seco tem milho, esse outro lado nós vamos plantar outra cultura. Nesse exemplo aqui está soja, mas poderia ser uma outra cultura.
Poderia ser, por exemplo, o abacaxi, poderia ser a mandioca, ou outra cultura, poderia ser o girassol. Então, veja, esse solo aqui nunca vai ficar descoberto, tá? Esse solo nunca vai ficar descoberto. E isso é muito interessante. Então, quando o solo está protegido, os micro-organismos, eles vão interagir no solo. Vai haver maior decomposição desse solo e, consequentemente, vai haver mais nutrientes. Vamos ver se lá na nossa última aula, quando for presencial, eu quero mostrar para vocês, né, a principal diferença entre um ambiente protegido, um solo protegido e um solo exposto, para que vocês possam ter noção sobre isso, tá? Olha só, isso que vocês estão vendo aqui, eu vou até mudar a cor do pincel aqui, vou colocar um amarelo. Esse que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de terraceamento ou curva de nível. Por que curva de nível? Porque geralmente essa área aqui, ela é mais alta. Então, se não tivesse essa curva de nível, a chuva levaria todo esse material para a parte mais baixa. Então, quando eu coloco a curva de nível, que nós chamamos também de os terraços são em função da curva de nível, quando vem uma chuva, a chuva fica aqui nessas bacias que vocês estão vendo aqui, ó, e a velocidade da correnteza ou da enxurrada é menor. Então, isso protege também o solo. Então, vamos lá. Outro fator que eu gostaria de falar para vocês é a questão da água. Nós já vimos solo, nós já vimos a segurança, né, ocupacional, vimos solo, agora vamos tratar sobre a água. Então, a água é um dos principais pilares na agricultura. Você sabe disso, né? Acredito que você sabe disso. Porque imagina aí, você pode ter o melhor fertilizante, a melhor tecnologia, o melhor inseticida, o melhor fungicida, qualquer produto agrícola. Mas se não tiver água, nada feito. Por quê? Porque a água, ela participa diretamente na hidratação da planta e também no carreamento de nutrientes. É na água que os nutrientes vão ser dissolvidos e é na solução, é no solo em que essa solução ela vai estar disponível para a planta. Nós chamamos no solo uma solução aquosa, onde nós temos a água e temos nutriente. Mas também nós temos outro fator. A água, ela é armazenada no solo. Ou você pode também, por assim dizer, fazer as cisternas. Em muitos lugares do Nordeste, eu vejo muitos proprietários fazendo as cisternas grandes, aí de 10 mil litros, de 30 mil litros, e armazenam água e na época seca eles vão irrigar, tá? Então, o solo ele tem a sua capacidade. O solo argiloso, ele aguenta mais água, né? No português bem claro, ele aguenta maior volume de água. O solo arenoso, ele vai o quê? Vai reter menor volume de água. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá, vamos imaginar que vocês estão irrigando. Em que tipo de solo você tem que irrigar com maior frequência? O solo argiloso ou o solo arenoso? Vamos lá, deixa aqui no chat. A pergunta de novo. Em qual tipo de solo você tem que irrigar com maior frequência? No solo argiloso ou no solo arenoso? Vamos lá, chat. Deixa aí sua resposta aí. Vamos lá, o que vocês acham? Vou dar aí 30 segundos para vocês responderem aí. Qual tipo de solo vai haver maior necessidade de irrigação, né? Solo argiloso ou solo arenoso? Isso. Quem respondeu solo arenoso está certo. O solo arenoso eu tenho que irrigar por muito mais vezes, porque ele não consegue o quê? Não consegue reter água. Então, se ele não consegue reter água, eu tenho que irrigar muito mais vezes. Isso é importante nós considerar esse fator, tá? Então, vamos lá. Olha só que interessante esse esquema. Então, para as áreas que não têm rios, muitos utilizam a captação de água das chuvas, tá? Que nós chamamos de cisternas. Então, essa mesma água é utilizada para irrigar o campo. Consequentemente, eu posso racionar a água ou cuidar da água nas cidades, não é? Tem uma área que eu tenho a cidade
E de que maneira eu posso contribuir para economizar água? Fechando bem as torneiras, quando for, digamos, ao banheiro, usar somente a água necessária, né? Para evitar qualquer tipo de problema. Então, é o seguinte, a irrigação, ela entra como um papel diferenciador, né, estratégico para garantir produtividade para vocês. Mas tenham em mente que a água, ela deve ser utilizada de maneira consciente, perfeito? Mais adiante, eu vou explicar para vocês como nós ter proveito da irrigação em épocas secas, tá? Olha só que interessante, a gente já está quase terminando, né, pessoal? Mas eu queria explicar para vocês que existem outras maneiras de utilizar, digamos, a energia em função da agricultura. Imagino que muitos de vocês já conhecem a questão da energia solar, não é isso? Então, se nós temos energia solar nas casas, por que não utilizar lá no campo para irrigar? Não é isso? Então, imagine aí, eu tendo a capacidade, né, dentro das minhas possibilidades, de utilizar energia solar para irrigar. Olha só que interessante, não é? Então, lógico, isso tudo como estudo, sempre analisando a situação, não estou induzindo a fazer gastos, mas o investimento é necessário. Imagine uma área que você não tem condição de energia elétrica e que você muitas vezes também não tem condição, digamos, de comprar o diesel ou a gasolina, a energia solar ela entra como uma opção para a irrigação. E eu tenho certeza que é um investimento bem feito, tá? E esse investimento vai estar em função do teu planejamento. Então, pessoal, antes de fazer qualquer investimento, eu recomendo que se realize um bom planejamento, né? Escolhendo a área onde vai produzir, corrigindo o solo, perdão, escolhendo quais são as variedades que vocês vão utilizar e analisando também o mercado, o que que o mercado necessita, quais são os valores de frutas que está mais interessante no mercado. E o último, e não mais importante, aonde processar a produção de vocês, tá? Então, enquanto isso, vocês vão ficar despreocupados que aqui no Instituto vai haver um lugar que vocês podem trazer a produtividade de vocês e já sair com ela processada. Perfeito? Então, vamos lá que, olha só, rapaz, o tempo está passando, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Outro fator também que eu gostaria de falar para vocês é a questão das matas ciliares e das reservas legais. Eu acredito que vocês, todos que estão aqui, têm essa consciência de preservar, digamos, as matas ciliares. Nesse exemplo aqui, ó, para que esse rio possa ter um bom desempenho, toda essa margem dele deve estar protegida. Porque assim, pessoal, nós temos aqui diretamente uma produção de água. Literalmente, nós temos produção de água. Então, quando eu falo produção de água, é aquela capacidade de preservar a área próxima dos rios para que os rios literalmente não sequem, tá? Para que os rios literalmente não sequem. Lógico, um rio grande, né, um rio largo, grande, ele vai ter uma resistência. Agora, geralmente, se os córregos eles não tiverem uma boa preservação, consequentemente, tem mais possibilidade de secarem, tá? Agora aqui já vamos na questão do nosso manejo. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão utilizar algum tipo de produto químico na propriedade, que é o correto. Às vezes, perdão, pessoal, às vezes é necessário utilizar esses produtos, tá? Como um herbicida, como um fungicida, sempre atendendo, né, às normas que está no produto e também a recomendação em função do receituário agronômico. Sempre consultem um agrônomo, um técnico, um extensionista para utilizar qualquer produto para a produção de frutas, tá? Então, é muito importante observar isso. E um dos fatores que eu gostaria muito de mencionar para vocês é a questão do uso, na verdade, o descarte dos resíduos das embalagens. Então, olha só, qualquer produto que você for comprar nas empresas agropecuárias, eles vão te solicitar um número, digamos, do seu cadastro, né? Do cadastro da sua propriedade. Geralmente, eles vão dizer, olha, você tem X dias
para trazer embalagem para possa ser descartado de maneira correta. Isso, pessoal, que eu gostaria de mencionar para vocês, é algo muito importante que ajuda a preservar o meio ambiente. Então, vamos lá. Quais são os passos para descartar as embalagens? Primeiro, tem que lavar, né, 3 vezes a embalagem, sempre lavando ali com o maior cuidado. Segundo passo, armazenar em um ambiente e depois você vai devolver nos postos de recebimento, que são os pontos de coleta. Nada de ficar com a embalagem na propriedade, ela tem que ser descartada de maneira correta. Então, olha só que interessante. Se você tem propriedade, você já sabe que vai usar algum tipo de produto químico, não é isso? Consequentemente, se você utilizar, você deve fazer a devolução de maneira correta, né? O descarte de maneira correta. Por outro lado, também eu gostaria de falar para vocês sobre essa NR. Professor, o que é NR? A NR, pessoal, é uma norma regulamentadora. E a 31, ela vai estabelecer, né, as normas sobre segurança no ambiente de trabalho, na agricultura, na pecuária e na exploração florestal e aquicultura. Essa NR aqui, ela é necessária para que você possa aprender, digamos, quais são os principais cuidados no manejo de produtos químicos. Olha só, os agrotóxicos, exposição à radiação solar, nos riscos químicos. Eu recomendo você pesquisar aí sobre a NR31, que ela é muito útil para o conhecimento e utilização dentro da agricultura, tá? Então, olha só, NR31 é, digamos, uma norma que você deve, eu recomendo conhecer, pois é muito importante para a sua segurança, tá? Então, olha só, aqui é um levantamento que eu trouxe para vocês aqui, ó, que eu trouxe para vocês aqui, sobre onde ocorre maior acidente. Olha só, segundo a informação aqui do último ano, nós tivemos 37% dos acidentes na região sul, né? E nós temos aqui o centro-oeste como intermediário, né? Ainda está com um porcentagem alto, 23%. Mas olha só, boa parte desses acidentes poderiam ser, digamos, evitados. Lógico, eu falo para vocês que o acidente é algo que você, infelizmente, acontece, mas tem como você utilizar, digamos, o critério de prevenção. Por isso que é muito importante considerar esses fatores, tá? Olha só que interessante, vamos lá que nós temos, a aula já está quase acabando, e eu gostaria de trazer informações importantes para vocês. Aqui é um levantamento das principais causas de acidentes. Nós temos acidentes aqui nos maquinários agrícolas, ferramentas manuais, o manuseio, né, dos agrotóxicos e animais peçonhentos. O que eu gostaria de mencionar para vocês aqui, que eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção, é referente a isso aqui, ó. Para cada área de risco, nós temos uma prevenção. Máquinas e equipamentos, se você conhece, faz os cursos, obedece o que está no manual, você já praticamente reduz cerca de 95% dos acidentes, né? As ferramentas manuais, por exemplo, foice, enxada, facão. No caso do campo, quando você tem as perneiras, você evita uma série de problemas, né? Uma série de riscos de acidentes, quando você manuseia bem as ferramentas. Por outro lado, quando utiliza-se os insumos agrícolas, quando você utiliza os EPI, você reduz também cerca de 90% dos acidentes. Então, olha só que interessante. Para todo risco, tem um método de prevenção. Repito, para todos os riscos, para todo risco, nós temos um método de prevenção. Isso que é muito importante considerar esses fatores. Aí vocês vão dizer, professor, é porque o senhor nunca trabalhou, digamos, no pesado aí, na roça, pessoal, olha, eu vim de baixo, como diz a história, né? Já rocei, digamos, campo baixo, rocei mata, já colhi arroz manualmente, tanto na mão quanto na foicinha,
mas sempre foi com proteção, viu? É algo muito interessante isso aí. E fui liberto de muitos acidentes com, basicamente, proteção, né? Então, quando nós íamos sempre para as lavouras, nós utilizávamos as perneiras, e às vezes que eu não ia de perneira, pessoal, infelizmente aconteciam as coisas ruins, né? Como espinho, muitas vezes algum tipo de formiga. Então, é muito importante ter essa questão da proteção, tá? Os tratores, um dos principais problemas que tem é a falta de conhecimento técnico, tá? Então, por exemplo, é recomendável que quando utilize o trator, primeiro esteja habilitado. Quando eu falo habilitado, é a questão do conhecimento técnico. E seguir tudo que está no manual do operador. Então, usar cinto de segurança, observar as proteções, seguir o que está lá na questão do manual. Se você seguir o que está no manual, praticamente vamos ter prevenção quase que 100%, tá? E sempre ter aquele treinamento contínuo. Por outro lado, olha só os EPIs. Eu sei que vocês estão olhando aqui para essa foto aqui, né? Está dizendo, rapaz, esse cara aqui deve estar sofrendo pra caramba na temperatura e tudo isso. Mas reitero para vocês e menciono que é melhor estar protegido, né, do que inalar esse tipo de produto. Então, olha só aqui quais são as recomendações para que possamos ter, digamos, proteção, né? E lembre-se, você vai fazer a aplicação por um curto período. Então, quando é um curto período, você tem uma tolerância bem mais tranquilo, tá? Por outro lado, aqui, ó, nós temos a NR6, que considera o uso do EPI, que é do equipamento de proteção individual. Então, olha só, vamos lá, vamos resumindo. As boas práticas do manuseio de agroinsumos é ler a bula, preparar a cauda no lugar ideal, aplicar no horário recomendado e sempre utilizar o EPI. Olha só, pessoal, uma coisa que nós devemos considerar muito. Eu vou repetir, eu vou tornar um pouco cansativo. Não adianta você comprar o melhor produto, a melhor tecnologia, né? E aplicar no momento errado. Você está jogando dinheiro fora, não é isso? E também você vai estar correndo um risco se não utilizar os EPIs, que é equipamento de proteção individual. Por isso que eu sempre recomendo, pessoal, na medida do possível, busque orientação técnica, compre os produtos em função do receituário agronômico, consulte um agrônomo, um técnico agrícola, um extensionista da área, para que você possa ter sucesso na sua aplicação. Olha só, vamos lá. Então, assim, quais são os fatores de risco de saúde para o trabalhador rural? Os riscos físicos, né, que é radiação solar, ruído, que é a produção de barulho, né, e vibração. Os químicos são os agroquímicos, a poeira, né, e dependendo da situação, o ar que está em suspensão, as poeiras. Os ergonômicos, a questão da postura, quando você faz repetição de um movimento, geralmente cansa, né, principalmente no pescoço, quando você fica muito tempo inclinado para um lado, você tem esse problema, digamos, de possível problema, né, de dor, estiramento, e os biológicos são os animais peçonhentos. Mas veja só, dentre esses, os mais perigosos, referente à questão da saúde, são os químicos, tá? Os físicos. E, dependendo da situação, nós temos os biológicos. Aí você diz, quase que tudo, professor, cerca de 75%, né? 75% que o trabalhador rural está com risco. Mas veja só, desses 75%, praticamente ele consegue evitar 90%, né? Vou colocar 10% aí de uma gordurinha aí, né? Ele consegue evitar utilizando os equipamentos de proteção individual. Veja bem a situação. Para cada risco, há um meio de prevenção. Ó, para cada risco, há um meio de prevenção. Se você tem um risco de cortar, digamos, a sua perna com facão, utilize perneira. Se você tem um risco de inalar um produto químico, utilize a máscara. Se você tem um risco de entrar poeira no seu olho, opa, utilize o óculos de proteção. Se você tem um risco de escutar muito barulho, coloque um protetor auricular.
Vocês perceberam que para tudo tem um meio de prevenção? Agora, quando eu saio para o campo, não coloco uma perneira, não coloco um protetor solar, não coloco um boné, aí eu vou estar praticamente à mercê do perigo, não é isso? Já tive companheiros que desmaiaram no campo por temperatura. De uma hora para outra desmaiaram por temperatura. Então, o sol também é algo muito preocupante. Olha só, palavra-chave da aula de hoje. Palavra-chave da aula de hoje é agroindústria familiar. Palavra-chave, agroindústria familiar. Vamos lá, pessoal. Olha, agora, rapidinho, para a gente já finalizar, gostaria de falar para vocês que é importante ter a questão da educação ambiental relacionada à agricultura familiar. Esses eventos, como estamos falando, como capacitação, dias de campo, rodas de conversa, são muito importantes. Para mim, é muito importante estar com vocês aqui, tá? É muito importante para mim, é um conhecimento muito significativo. E a gente vai conciliar esses conhecimentos na nossa última aula, que vai ser presencial, que nós vamos marcar e vamos comentar para vocês aqui no grupo ou no chat. Mas prestem minha atenção. Nós devemos ter segurança ambiental e devemos ter também segurança, né, pessoal. Como isso é possível? Mediante a educação ambiental e considerando os conceitos de saúde. Então, olha só, um estudo de caso aqui, ó. O estudo de caso identificou como as principais iniciativas de gestão ambiental é o quê? Instalação de painéis solares, produção de bioinsumos, aquisição de tratores e coletores de óleo, depósito adequado de produtos químicos, embalagem, captação de água. Eles fizeram um estudo, fizeram uma série de estudos e observaram que há uma maneira de ser eficiente tanto na agricultura quanto na questão, digamos, urbana. É muito importante ter esse fator aí, tá bom? É muito importante a gente considerar esses fatores. Então, veja só, os conhecimentos que vocês estão tendo aqui, vocês podem replicar para outros lugares, combinado? Então, olha só, quais são as situações que nós vamos entender, né? Nós temos aqui o checklist do produtor consciente. O que eu devo ter atenção no meio ambiente? Conservação do solo, eu tenho que usar de maneira racional a água, tenho que preservar as matas ciliares e eu tenho que descartar as embalagens dos produtos químicos que eu utilizar. E, se possível, utilizar energia renovável. Qual é a energia renovável? Isso, energia solar. E a segurança? Eu tenho que utilizar os equipamentos de produção, ver as normas, tenho que ter manutenção das minhas máquinas em dias, os agroquímicos têm que ser usados de maneira segura e sempre ter a capacitação contínua, né? Sempre ter uma capacitação contínua. Então, é muito importante ver esses fatores aqui, tá? E aí, vocês gostaram da nossa aula? Espero que sim. A gente se vê na próxima aula, hein? Conto com vocês.